Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Prazer de receber nesta manhã de segunda-feira aqui na Rádio Tirol, no Primeiro Jornal, a presidente do STR, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia e Westfália, senhora Liane Brackmann. Um bom dia, Liane, um prazer recebê-la aqui. Obrigado e bom dia, Fabiano, bom dia a todos os nossos ouvintes. É uma satisfação poder contribuir com algumas informações, né, a respeito do nosso setor. Na última participação aqui no programa Primeiro Jornal, já citavas um pouco a questão da preocupação da questão leite, né? E a gente acompanhando os jornais e acompanhando as informações, existe uma crise instalada, né? Já existe uma crise generalizada em vários setores, no país como um todo, mas o leite, principalmente nesse momento, para os produtores, está sendo uma grande preocupação. Com certeza, Fabiano, seria uma das piores crises dos últimos 12 anos, né? Então a gente sabe que várias crises, vários altos e baixos acontecem em qualquer atividade. No leite não é diferente. Inclusive já grandes estiagens prejudicavam e partiam para decretos de emergência nos municípios. Isso já aconteceu várias vezes quando a gente debatia a situação caótica no setor leite devido a estiagens ou até intempéries climáticos, enfim. Mas dessa vez não se trata de intempéries climáticas, até porque a safra de milho para silagem, principalmente, que é um insumo básico para a produção leiteira, está sendo razoável, com algumas exceções e alguns calorões e falta de uma outra chuvarada que lá no final do ano aconteceu. Mas assim tivemos colheita boa. Mas mesmo assim estamos, como digo, a luz está acendendo e para muitos municípios estão achando a situação caótica, até de emergência, até já falando em calamidade. Então, toda essa situação que começou, Fabiano, desde 2016, quando a gente constatou essa grande importação que estava acontecendo, principalmente no segundo semestre de 2016, onde em cima disso várias ações, inclusive, foram realizadas por nós, sindicatos, entidades de representação, como confronto com as indústrias, mobilizações, fechamento de ponte internacional, rodovias, audiências públicas, reuniões, audiências em ministérios. Conseguimos até convencer o ministro a fechar por 2 ou 3 semanas a questão da importação, principalmente do Uruguai, mas logo em seguida o presidente novamente liberou a importação e nós estamos hoje à mercê desse grande problema que é a balança comercial, principalmente dentro do Mercosul. Então, nada mais, nada menos, Fabiano, para agravar essa situação, além de outros também fatos, que é o mercado retraído, a crise, o desemprego, mas o fator principal foi que 400 mil toneladas de leite vieram, principalmente do Uruguai, para o nosso estado, para o nosso país, bagunçar o mercado, ou seja, ter mais oferta do que procura, com todo aquele grande ou quase nada aumento de salário mínimo. Isso não deu um impulso, não impulsionou o consumo, com certeza. O consumo caiu de 2016 para 2017 e nós estamos vivendo essa situação. Produtores desistindo, jovens procurando emprego na cidade, em Teutônia 25% de produtores a menos. Isso já é um fato verídico, até nós nem encerramos ainda a digitação, o levantamento 2017. Hoje nós temos 25% de produtores a menos no nosso município de Teutônia e em Westfália 5%. Isso nos preocupa, fez com que nós realizássemos 2 assembleias na semana passada, escutássemos os nossos produtores. Fomos às câmaras de vereadores pedir que, se a gente sabe que para decretar uma emergência, vários critérios são necessários, inclusive com o envolvimento da defesa civil, né? Então, a gente sabe que é complicado. Mas, então, nós também já tivemos uma audiência com a ANVAT essa semana, onde uma moção pública sairá do Vale Taquari, onde 36 municípios farão um levantamento de perdas de dados com fatos, em cima disso, clamando via uma moção pública para os órgãos governamentais se atinarem e tomarem providências.
E essa agenda de busca, na verdade, de uma solução para o problema, ela continua essa semana ainda, né, Liane? Bastante intensa. Com certeza, além dessa atividade, né, que nós estamos fazendo dentro dos municípios, né, onde vários municípios, se não foi pelos sindicatos, foi via prefeituras, de reunir os produtores, levar a preocupação para o legislativo, para eles também, via suas bancadas, intermediarem essa situação, ou via representantes estaduais ou federais, porque o que nós precisamos no momento, Fabiano? Nós precisamos que o governo equilibre a questão da importação, que bote um freio, né, nessa vinda de leite, que feche mais as cancelas, como a gente diz no nosso modo de dizer, e que também hoje várias políticas em relação ao leite sejam adotadas. Principalmente a gente hoje vê que o produtor precisa de mais subsídios, precisa ver a questão das dívidas, fato que nós vamos daqui a pouco em audiência pública junto com o deputado que preside essa comissão da agricultura e cooperativismo da Câmara, Jerônimo Gergen, lá em Estrela nós vamos debater isso a partir das 10 horas, e que também se intermedie a compra de leite. Hoje 50 mil toneladas deveriam desovar dos mercados hoje, né, e irem para escolas, creches ou pessoas carentes, e que o governo tem orçamento para fazer isso, né, porque se tem dinheiro para tanta coisa absurda, às vezes que a gente acompanha, deveria ter nesse momento essa posição de comprar leite estoque, que então começaria a desovar e de repente recuperar, claro, lentamente a nossa cadeia do leite. Então hoje de manhã, Fabiano, nós teremos esta audiência pública para tratar o endividamento, não só dos produtores de leite. Nós temos hoje produtores da pecuária de corte, do milho, né, e o arroz, que não é tanto a nossa realidade, mas Taquari, outros municípios já estão nessa situação também. Então várias cadeias produtivas hoje também têm os seus produtos. O próprio milho hoje é um produto que hoje, para nós aqui que transformamos em carne, é bom, mas quem produz o milho realmente está também abaixo do custo de produção, como é o leite também. O leite hoje nós temos os nossos custos. Em Teutônia nós passamos de 1,20, em Westfália também R$1,20, e nós ganhamos 85, 90 centavos, no máximo o produtor a R$1. Então nós estamos vendo com toda clareza que o nosso produtor no momento está se desfazendo do seu patrimônio, das suas poucas economias que conseguiu fazer de repente por uma vida inteira. Ele está se desfazendo para honrar os seus compromissos. E para não desestruturar ainda mais essa cadeia, porque semana passada, nós vimos algumas propriedades já vendendo seus plantéis, 25%, como eu dizia, não é pouco para um município como Teutônia, que tinha a produção de leite como o carro-chefe, que é histórico, mas para não piorar mais, nós estamos hoje buscando a força política, a força da Câmara de Vereadores, a força da ANVAT dos municípios, da Associação dos Vereadores, dos secretários, para nós formarmos um círculo de forças e podermos convencer, principalmente o governo, ações governamentais, mas também nós temos que debater com o Sindilat, né, que são medidas que eles também têm que tomar, com o SERCS, com os próprios produtores. Hoje nós temos que avaliar bem, o momento é de cautela, o que é investimento, o que é risco, o que é produtividade. Então nós temos que ter uma comissão permanente, né, enfim, uma equipe a nível de Vale Taquari, a nível de estado, para debater essa cadeia que está correndo risco, sim, no Rio Grande do Sul. Hoje o valor pago pelas indústrias aos produtores não cobre o custo de produção, não. Então estão operando no vermelho. Com né? certeza, já desde 2016. Há bastante tempo então, já. Qualquer atividade, quem é do ramo, sabe que às vezes a gente tem 2, 3 meses, até meio ano, que as atividades oscilam, né? Então a gente pega da aposentadoria, pega do frango, pega da prestação de serviço, nós temos os tratoristas lá no meio,
pega de outra atividade. Isso por um período dá, mas não por 2 anos consecutivos, e aí a coisa não anda mais, e a propriedade se desestrutura, perde patrimônio, perde o incentivo. Tá certo. Então isso é uma luta não só teutônia, ela é regional, ela é de certa forma de todos os produtores, né? E a gente vê isso no país inteiro, regiões produtoras também de outras regiões, clamando por uma melhoria e por soluções nesse sentido, né? Então passa também pela questão do governo federal agir também, né? Sim, só para assim clarear, o Rio Grande do Sul já perdeu em torno de 20 mil produtores de leite, né? O Vale do Taquari, que engloba 36 municípios, deve já passar dos 2 mil produtores. Então, claro, entre eles os menores, até os aposentados, que têm a sua renda, né, de repente mensal, mas nós estamos vendo que agora estão começando os produtores que têm história no leite, que são aqueles médios produtores, que também têm altos investimentos. Por isso nós vamos hoje de manhã debater endividamento, principalmente porque hoje se o preço não cobre o custo, como é que vai sobrar leite para recurso, dinheiro para pagar a ordenhadeira, o resfriador, que devido a exigências de qualidade foi financiado. Ninguém comprou ou construiu a sua sala de ordenha com recursos próprios, né? Tudo foi recurso pegado nas nossas instituições bancárias. Tá certo. Então, uma semana aí, que já semana passada, a Amvat reuniu prefeitos da região aí para discutir o tema e ver de que forma os gestores podem intervir e auxiliar, e o sindicato da mesma forma, então, auxiliando aí para que tenhamos uma solução, e a solução apenas, na verdade, antes ouvindo na questão de decretação de calamidade, na verdade fica até um pouco complicado porque nós não vivemos, digamos, uma estiagem que possa estar prejudicando a produção, e sim, na verdade, apenas o valor sendo pago muito abaixo, né? O comparativo que eu fiz, que antes a gente chamava de emergência quando nós sofríamos grandes estiagens ou secas, ou temporais, granizo, né? Então já se decretou por causa disso a situação de emergência. Então, claro que nós sabemos que isso envolve um contexto de coisas, né, dentro para decretar, mas nós achamos, e os produtores, né, de vários municípios acham que a questão é emergencial por causa da perda dos produtores, a perda da renda. Só para Teutônia, né, somando, isso já dá mais de 10 milhões que não circula dentro da economia de Teutônia, no comércio, na prestação de serviços. E as cooperativas, dizer, também estão com nós nessa luta, né, as cooperativas de produção da região. Então é um conjunto de ações, de forças que nós queremos hoje à tarde, inclusive em mais uma reunião, uma pauta sobre o leite via o Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, que é o conselho maior que engloba todos os setores. Nós queremos também debater e trazer para eles lá o que significa hoje o setor leiteiro a nível de PIB, renda per capita dentro do Vale do Taquari, e medidas urgentes. O nosso produtor não pode mais esperar meio ano, ele tem que começar a sentir que a renda, enfim, que as circunstâncias mudem a partir de março. Então, março geralmente é um mês que o calor termina, que as aulas começam, enfim, que a vida começa a ser de rotina, vamos dizer assim, né? Enfim, que se enxergue alguma luz, que haja uma recuperação a partir de março. Hoje o ideal seria o produtor receber 1,30, né? E o consumidor, Fabiano, me permite rapidamente dizer, ele deve se conscientizar também que não existe ter nos supermercados leite a 1,69, 1,99. Esse produto leite, 1 litro, que é um dos mais importantes, ontem inclusive eu escutei uma reportagem, que ele é sim, apesar que alguns profissionais na área da alimentação e saúde dizem que adulto não precisa do leite, ele é sim constatado, né, um dos melhores alimentos para a humanidade, o leite, desde a criança até a velhice, né? E nós temos que valorizá-lo, né? Nós não podemos admitir que exista leite a 1,69, porque isso é impossível. Ele tem um custo desde a criação da terneira, a novilha, né, o custo de alimentação e aquilo que é hoje exigido. O nosso leite do Rio Grande do Sul é o mais fiscalizado do Brasil,
né, o que tem mais qualidade, por isso ele tem custos. Então hoje, né, se o produtor recebesse 1,25, né, que sempre foi a metade daquilo que o consumidor pagava, porque ele tem um processo de industrialização, embalagem, logística, onde entra o transporte, enfim, grandes redes de supermercados, ele chegaria a 2,50, mas ainda 1 litro de leite, comparando com uma garrafinha de água, né, eu acho que seria um alimento barato, né? E que qualquer cidadão poderia tomar. Então hoje o recomendado seria 220 litros de lácteos por ano, né? E nós estamos em Mali em 170. Então lá também existe uma grande brecha, que seria o aumento do consumo, a importância do alimento, né? O marketing em cima do produto branco, não da marca A, B ou C, mas aquele produto, né, que é tão importante para todas as pessoas, né? Sem dúvida. O consumidor, e aí eu me incluo, a gente quanto menos paga melhor, né? Mas acredito que também existe muito hoje uma preocupação com a qualidade desse leite, de tantos problemas que nós tivemos de informações de leite adulterado. Então a gente realmente procura confiar nas marcas que nós conhecemos, né, que confiamos, e aí a gente muitas vezes prefere pagar um pouco mais do que aquele leite que está muito barato e às vezes de que a gente não conhece tão bem. Né? E valorizar aquelas que não importam, porque aquelas que importam hoje são grandes multinacionais que muitas vezes não agregam no nosso município, não ajudam a consertar a calçada ou construir a ponte, enfim, mas as nossas aqui que nós conhecemos, né, a gente sabe que não importam, principalmente as cooperativas, mas nós temos grandes multinacionais que hoje são as importadoras e fizeram com que 25% dos nossos produtores tivessem que parar e estão disputando de repente emprego aqui na cidade, né? Isso nós não queremos. A nossa história nos fez aprender a lidar com a criação, com o plantio, com o meio rural, e essa era a nossa intenção de fazer o nosso jovem lá. Mas se continuar, nem nós não podemos mais dizer para eles ficarem, né? Então vai ser uma grande decepção, né, e uma grande e triste realidade se o agricultor familiar começar a desistir da atividade, porque ele produz hoje 80% de todo o alimento que o brasileiro consome. Tá certo, Liane, uma boa semana, boas lutas aí dentro desse quesito, né, que muitas vezes é apenas um, mas realmente preocupa muito essa questão dos produtores de leite, então, e prefeitos, né, deputados aí, todos se incluindo nessa luta para trazer aí um melhor valor pago e que o produtor possa então permanecer na produção, né, e produzindo esse alimento que a gente conhece aí que realmente a gente vai usar por toda a vida, né. Com certeza, Fabiano, vamos beber bastante leite, vamos apostar na nossa força e união de esforços que nós vamos fazer para manter todas as cadeias equilibradas e o nosso consumidor satisfeito. E eu agradeço muito o espaço que a gente tem para divulgar, né, esses temas que a gente acha de tanta importância.